tem muita coisa pra gente conversar, Paulo. A gente pode começar tanto falando das 3 milhões de pessoas acima de 200 anos aqui nos Estados Unidos que estavam recebendo, então, sobre social, assim. Então, vamos lá, chamou muita atenção isso. Explica o que é o Social Security. O Social Security é como se fosse o INSS no Brasil. Mais pertinho de você, por favor. É como se fosse o INSS no Brasil, quer dizer, durante o período que você trabalha na sua vida, você vai recolhendo, como se fosse o INSS, para a partir de 65 anos você poder se aposentar então, e receber esse benefício. Né? Como em qualquer lugar do mundo, no Brasil, aqui ou na Europa. Tá cada vez ficando mais tarde, o Social Security, ele está falido, né? Então já eu recebo cartas, né? Recebi, agora é tudo online, dizendo que em determinado momento, acho que 2030, 2035, de cada dólar que tiverem que pagar, só vão ter 89 centavos, alguma coisa assim. Então, todo mundo já sabe que se não houver uma mudança nesse INSS aqui no Social Security, todos teremos problemas. Mas, enfim, esse que é o Social Security aqui. E da mesma forma do problema do INSS no Brasil, que cada vez você tem que ficar mais velho para se aposentar, é exatamente pelo que o Maurício falou, a falta do dinheiro. Eles não têm o dinheiro, então eles precisam recolher mais dinheiro dos jovens para pagar os idosos, porque a gente vive num mundo hoje, graças a Deus, a tecnologia, a medicina, onde nós estamos vivendo mais. Então, tem mais gente recebendo do que contribuindo. E por isso que cada vez eles ficam, e aqui nos Estados Unidos, igual. Você vai 65 anos agora? Então, mas aqui ainda não houve nenhuma mudança. Então, não sei se vocês lembram, mas 1 ou 2 anos atrás, a França, com a intenção de melhorar isso, colocou a idade de 65 para 67. Foi uma revolução na França, né? Protestos de tudo quanto é lado. Aqui não mudou ainda? Não, por quê? Porque realmente existe até uma diferença cultural, né? Entre os Estados Unidos e a Europa. Então, totalmente. Na Europa, você fazer esse tipo de coisa foi realmente uma facada nas costas, onde as pessoas realmente se sentiram traídas. Por quê? Porque o europeu, ele realmente estuda, aí depois ele tem o período de trabalho, ele vai trabalhar e aos 65 anos ele sabe que ele vai curtir a vida, e ele consegue curtir a vida aos 65 anos. O grande problema da aposentadoria Europa, dele ou aposentadoria ou que ele ganhou na vida. Mas assim, 65 anos ele vai ter essa aposentadoria que talvez dê, assim não dê, ele tem uma reserva. O grande problema da Europa é que é um continente velho, né? Então você tem um número de pessoas muito grande recebendo a aposentadoria e um número muito pequeno pagando. Mas então, essa é a briga. Você tem um grupo de... nós somos aqui 300 e... quantos milhões? Vamos dizer que 50 milhões estão pagando para todo o restante sobreviver. Então, e aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos houve até um pouco de, assim, surpresa. Incredulidade, né? Eu falo, mas são 2 anos só. Qual que é o big deal? Qual que é essa revolta? E aí que está a mudança cultural. A diferença cultural, isso é importante ressaltar. Muito. Porque o americano, ele vive para trabalhar. E o europeu, ele trabalha para viver. Então, é uma outra coisa. Então, o europeu, ele consome mais cultura, ele viaja mais. Diferentemente daqui que não. E realmente o americano ele trabalha e consome. Né? Então, aqui, 2/3 da economia é empurrada por causa do consumo, diferente da Europa. Então, mas aqui a projeção, 10, 15 milhões de pessoas com 150, 200, 250 anos, 300 anos, 350 anos que foram achadas embaixo do social. Isso vai vir muito dinheiro, já está vindo, né? O Dodge está fazendo isso. Então, o assunto que a Pri está falando aqui, na verdade, é que foi descoberto que muitas pessoas que com certeza já morreram... Com certeza não estão aqui. Né, ainda continuam recebendo a aposentadoria. O que não foi deixado claro é se esses cheques... Porque se a gente está falando de gente velha, era cheque pelo correio. Não é automaticamente eletrônico como a gente recebe... A gente não, que eu não recebo, né? Mas como as pessoas de idade recebem... Se apesar que eu não sei, eu não conheço ninguém aposentado. Será que ainda é cheque? Não, isso cai na conta. A gente teve a oportunidade de ajudar até uma pessoa aí, uma haitiana. 200 anos, 300 anos? Quantos anos ela tinha? Ela recebia. Ela era haitiana e recebia aqui. Sim. Né? Interessante. E realmente funciona. Cai na conta. Mas, veja você. Então,
eu tenho até uma observação para colocar para vocês a esse respeito. Então, foi levantada essa questão mesmo, né? Então, existe o DOD, que é o Departamento de Eficiência, comandado pelo Elon Musk. Então, foi levantada essa questão. Realmente, tem então, pessoas assim. Já li várias matérias que isso não seria verdade, né? Então, isso ainda está sob investigação. Agora, como você falou, a gente precisa atualmente muito mais de bom senso, né? Então, eu diria o seguinte, vamos dizer que tem esses milhões de pessoas recebendo, eles não estavam recebendo agora, na administração do Biden, na administração do Trump, já tem anos. Então, isso vem antes. A questão é que ninguém está vendo. A gente está falando da... Ninguém está culpando ninguém ainda. Da área digital, que a gente está falando que você recebe na sua conta, mas há 15 anos atrás vinha o cheque. E o cheque vinha. E deve continuar há 15 anos atrás. Se vinha o cheque, alguém estava sacando, teoricamente. Então, e ninguém viu. Na minha opinião, conhecendo o sistema americano e todas os watchdogs que tem, todas as inspetorias, eu acho muito difícil, até no bom senso, que tenha milhões de pessoas que estão mortas e ainda continuam recebendo, porque assim, vamos no bom senso, uma pessoa que morreu, a conta corrente dela está fechada. Dizer, mas ele não vai pela conta corrente, ela vai para a conta corrente. Não, Maurício, que a gente vai agora. Mas antigamente não. Você está falando de... A gente recebe... Para você ter uma ideia... Quanto é o antigamente? Eu falo para você, a contabilidade... E a tua esposa é contadora. A contabilidade nos Estados Unidos funciona com fax. Não é e-mail. É carta. Você tem que enviar uma carta no envelope. É verdade. Pro IRS. Gente, tá falando Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, tem zero de tecnologia, que agora está melhorando, que eles estão trabalhando nisso. Sistema bancário. Na contabilidade, no IRS, do mais poderoso, onde tem as fraudes, inclusive de Social Security que a gente tá falando. Então, imagina, Maurício, se o IRS, que é o que cuida do nosso imposto de rendas, para contadora, para Carol Larson, pedir qualquer coisa, ela tem que mandar uma carta. Não é um e-mail. Hoje, 2025, ano 2025, tem que mandar uma carta. Você não consegue falar com ninguém no e-mail. Então, aonde a gente quer chegar? Esse negócio de receber eletrônico é novo isso. Então, vamos falar que é 10 anos. Então, agora veja essa questão dessa pessoa, né? Que era uma pessoa que estava ali do lado da CarPoint no ponto de ônibus. Está morando no ponto de ônibus. Ela tá morando no ponto de ônibus. E todo mundo, os nossos funcionários, a gente tava viajando, quando a gente voltou, a primeira coisa, não dá para ajudar, tal. Aí a Cristiane foi lá, tal, alugamos um apartamento para ela. E aí a Cristiane foi no Social Security com ela, porque ela não estava recebendo mais. Ela ia aí no Truist, que era o SunTrust antes, e o dinheiro dela não estava lá. Ela fez um escândalo no banco, dizendo que roubaram o dinheiro dela e chamaram a polícia, mandaram ela embora do banco. Ou seja, a Cristiane foi lá no Social Security. O que aconteceu? Ela tinha um endereço, e esse endereço, ela se mudou, saiu. A carta foi uma carta, 2 cartas, 3 cartas. Cancelaram. Ela não respondeu. Simplesmente cancelaram. Aí ela foi no Social Security, se apresentou, eu tô aqui, eu tô viva. Então esse foi... Então, isso foi agora, recentemente. Então, mas isso que eu ia falar, isso que a Heather me perguntou ontem à noite. Ela falou assim, mas não tem que provar que você tá vivo aqui? Então, mas assim, essa prova é anual? Qual é a... Não, eu acho... Então, eu não sei como é que é isso, mas, gente, a gente pode até dizer que o governo seja negligente e tal, mas para isso que existem, então, essas agências, inspetorias, watchdogs, gente olhando, a própria imprensa, quer dizer, eu acho muito difícil que esse tipo de... que seja alguma coisa assim... uma vasta, pode existir. Realmente eu li uma reportagem até hoje aqui, que existe lá, sei lá, 1%, alguma coisa, existe. Agora, eu acho bem difícil existir alguma coisa nesse, sabe? Mas eu queria falar sobre isso. Eu vi um podcast com o Elon e ele falou,
agora recente, semana passada, ele falou o seguinte: se eu for mostrar e falar tudo que eu estou descobrindo, eu vou morrer, eu vou ser morto. Então, óbvio, né? Pode ser uma teoria da conspiração e tudo mais, mas eu acho que se eles não endereçarem que esse dinheiro, se esse dinheiro de corrupção, talvez, alguma coisa esteja acontecendo, se eles não endereçarem que, ó, está acontecendo esse tipo de coisa aqui e a gente está retirando esse dinheiro dessas pessoas que morreram para devolver para os Estados Unidos, talvez eles não possam efetivamente falar de onde está vindo esse buraco de dinheiro que estão encontrando. Mas essa é uma maneira que o governo aqui age. Ele vai chegar, ele vai criar um alarde, ele vai criar uma situação para que ele consiga administrar a situação. Então, eu não acredito também que as pessoas estão recebendo, mas que tem que ser esse descoberto. Dinheiro está indo para algum lugar? Alguém está sendo desviado. Ele falou, se eu falar, eu vou ser morto. E passaram-se... Sei lá, vamos botar a pessoa mais antiga aqui, mas com 109 anos. Botando. Então ela estaria 20 anos morta, uma média de 80 anos de vida. Essa pessoa estaria recebendo 20 anos ainda? Uma com 360 anos? 360 anos. Eu acho que não se passa. O dinheiro está saindo, tem que saber pra onde é que está tá saindo. Ou é só indo. um erro de cadastro? Vamos dizer assim, um erro de cadastro. Eu acho que não passa isso, gente, porque existem assim, mecanismos para evitar esse tipo de fraude. Tanto é que essa senhora foi um exemplo, cara, assim, gritante disso. Quer dizer, existe uma preocupação. E por que cancelaram? Que carta que foi essa que mandaram? Eu não sei se foi periódica, se é uma coisa periódica, né? Porque não recebe carta, recebe cheque. Então, mas não, era depósito na conta dela do SunTrust. Dos Truist, que agora é Truist. Depositavam lá. Ela ia lá e sacava o dinheiro. Aí pararam de depositar. Exatamente, porque ela não respondeu ao questionamento. Então eu acho, não sei se é uma coisa que acontece periodicamente. Foi o ano passado. No Brasil se chama prova de vida. Você tem que levar o idoso até o banco, até a extensão. Então, eu não sei como é que é. Mas assim... Se for prova de vida, se existe fraude, isso, já o Maurício está certo, não tem como ter uma fraude nesse nível seria como ter uma... Lembra da fraude do INSS, que tinha aquela mulher lá no Brasil que fraudou milhões e milhões no INSS do foi Brasil? Solta já, né? Eu duvido que tenha alguma coisa nesse nível nos Estados Unidos. Corrupção, para roubar o dinheiro. Eu também acho que não, mas deve ter coisa por debaixo aí que não pode vir à tona. Deve acompanhar e ver como vai ser o final. E ver o que vai acontecer. E depois a gente faz outro programa. Porque a minha opinião, então tá aí pro público, para vocês, eu acho muito difícil. Então, lembrando, muito vasta. Assim. A gente levar em consideração que o Al Capone não foi preso pelos crimes dele, ele foi preso por crimes contra o imposto de renda. Exatamente. Então, quer dizer, é muito sério nos Estados Unidos. É saber se esse dinheiro está saindo ou não. É só um erro de cadastro? Ou isso vai desencadear uma outra coisa, como você falou? Tem muita coisa por trás? Isso vai ser interessante. Então, lembrando que e até o Trump quanto o Elon Musk, eles não acusaram ninguém, em primeiro lugar. Então, vamos lá. Ele não falou o democrata roubou, ou o que eles falaram assim, que foi encontrado isto. Então antes de você falar, é coisa política, é tentando apontar o dedo. E como o Maurício falou, se tudo isso for verdade, nós estamos falando de 30 políticos, 20 políticos presidentes passados. De tanto democrata quanto republicano. Então ninguém está acusando ninguém. O Elon Musk aparentemente está fazendo o trabalho dele. E isso foi encontrado. Ele não falou a culpa de quem foi. Qual o presidente? Qual o presidente? O que o Trump falou o seguinte: nós vamos rastrear e ver quem está recebendo, ou quem recebeu. E se recebeu vai ter que pagar. Vai preso. Essa pessoa vai presa, vai pra cadeia. Ele falou isso.